Boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho a gente já vai começar o seminário. A professora Carla vai fazer a apresentação, eu vou fazer a apresentação do seminário, vou fazer a mediação, meu nome é Esther. Vocês estão me ouvindo? Só para eu ter um retorno já, podem responder pelo chat mesmo. Ah, ótimo. Ótimo, boa tarde, gente, que bom. Uhum. Muito bom ter vocês aqui, tem bastante gente, muito, muito bom mesmo. Uhum. Ana Rosana, que também integra, né, o Centro de Medicina Regenerativa. Mariana, que é nossa aluna, estou vendo aqui. Já vou adiantando o seguinte, vocês, por favor, façam perguntas pelo chat, podem fazer ao longo da apresentação, que eu vou anotar, vou estruturar as perguntas, vou organizar as perguntas, para que elas sejam respondidas no final da apresentação, tá? Boa tarde, pessoal. Um pouquinho que eu não estou escutando a Carla, meu microfone, meu som que está ruim. Carla? Oi, tá me ouvindo? Olá, desculpa, eu não estava te escutando. Tudo bem? Boa tarde. Vocês estão escutando a Carla também? Está tudo certinho? Vamos confirmar se está tudo certo antes de começar a apresentação, né? Ótimo. É bom que vocês darem o feedback mesmo. Tá. Alguns recados, né, em relação a, bom, vocês sabem que essa atividade também ela vale como uma hora complementar, mas para que ela efetivamente conte como hora complementar, é preciso que vocês assistam a pelo menos 30 minutos da apresentação, permaneçam pelo menos 30 minutos na sala, mas eu sei que todo mundo vai assistir a toda a apresentação, a todo o seminário. Projetos, a gente está... mais um recado também importante, por favor, mantenham os microfones e as câmeras desligadas também, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou pedir então para vocês, por favor, manterem, né, os microfones fechados. Eu vou pedir licença, porque se não tiver, eu vou desligar aqui os microfones, porque acaba causando interferência, principalmente durante a apresentação, tá? Então, por favor, fiquem atentos a isso. Mais algum recado, Carla, que você se lembre? Não, estou disponível para tirar dúvidas depois, né? Sim. Sobre a apresentação e sobre o tema em geral também. Quem quiser perguntar dúvidas em geral também sobre o tema, fica à disposição. Uhum. E aí, bom, como eu já falei para vocês também, por favor, podem fazer perguntas já pelo chat, que aí, a Carla vai estar preocupada, vai estar concentrada em fazer a apresentação, mas eu vou estar organizando as perguntas. Então, podem fazer durante a apresentação, que aí eu já vou organizar, e no final da apresentação, as perguntas serão respondidas, ok? Boa tarde. Muito bom ver vocês. Ver assim, né? A gente sabe que vocês estão aí, isso é bastante importante. A gente vai começar às 5h30 mesmo, né? Então, falta um pouquinho. Já temos aqui 168 participantes. Como é que está o frio aí em Petrópolis?
verdade, eu não estou em Petrópolis. Ah, você está no Rio. Eu estou no Rio. É Mas verdade. eu volto para Petrópolis. E vocês, se quiserem comentar aqui também, é necessário enviar nome e número de matrícula para as horas complementares. Vou pedir uma ajuda para a Roberta. É preciso que sejam enviados nome e número de matrícula? Eu acredito que não, tá? Mas vou pedir, por gentileza, para a Roberta nos ajudar aqui e responder se é preciso que vocês informem o nome e o número da matrícula. Ela falou que não é necessário. A Roberta já respondeu aqui. Obrigada, Roberta. Muito frio, sempre. A Renata está falando aqui, está frio. Petrópolis, mas isso me agrada. Eu particularmente gosto bastante do clima e da cidade de Petrópolis, né? Por isso que eu moro lá. Hoje, por acaso, eu não estou lá, mas eu moro em Petrópolis. Teve um dia, acho que foi semana passada, que à noite, acho que chegou a 7 graus, alguma coisa assim. Bom, pelo menos é o que se disse, né? Eu acho que em casa não chegou a fazer essa temperatura, não, mas realmente é bom para dormir. O difícil é acordar. É verdade. Uma aguinha, já deixei minha aguinha aqui. Já pegou sua aguinha, Carla? Tá. Você quer falar bastante? É verdade. Eu vou falar um pouquinho para vocês, só adiantando um pouquinho, sobre o processo de infecção viral, também algumas coisas que eu não sei se os alunos já tiveram oportunidade de compreender um pouco sobre essa fisiopatologia também, tá, gente? Uhum. E aí, se alguém tiver alguma dúvida também nesse processo, pode me perguntar também. Uhum. O que a gente souber, a gente responde, né? Uhum. Eu acho que o público é bastante heterogêneo, né? Então, isso possibilita uma discussão bastante enriquecedora, né? Uhum. Bom, vou pedir mais uma ajuda para Roberta, desculpa, Roberta. A Larissa está perguntando, ela está falando que ela pegou um link com a amiga, não recebeu o e-mail, e ela está perguntando se a inscrição dela... tem algumas outras pessoas também na mesma situação, que eu acho que não receberam confirmação da inscrição, não receberam um link. De qualquer maneira, bem, a gente tem os relatórios do Zoom, né? Aí vou pedir uma ajuda novamente para a Roberta para responder essa dúvida. Nesses casos em que eles não receberam a confirmação ou não receberam o link pelo Zoom, como que deve se proceder? Tá, então a Roberta aqui já respondeu, prestem atenção, gente. Enviar, então, e-mail para copex, copex com 2P de pato, né? @fmtfase.edu.br, por favor. Tá? Explicando a situação, com e-mails, dados direitinho. Ok? Tá, mais alguma dúvida operacional antes da gente estar começando? De nada, 5h28, nós procuramos ser pontuais. Ótimo, reiterando, então, por favor, desliguem os microfones. Ai, onde é que está aqui? Por favor, desliguem os microfones, porque durante a apresentação da Carla pode ser que eu dê um recado assim, específico para algumas pessoas, que eu vou dar uma monitorada também, tá? Então, por favor, desliguem as câmeras, os microfones, né? Às vezes a gente entra, não percebe que está ligado, mas isso acaba atrapalhando, comprometendo a apresentação.
Estou vendo uma xará aqui minha, no quadro. Esther Molon. Não sei se eu pronunciei corretamente, desculpe se não pronunciei. Acho que já chegou bastante gente. Já entraram 228 pessoas, muito legal. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom, gente. Obrigada aí pela presença. Bem, acho que a gente pode começar, né? São 5h30. Bem, como a Carla falou, né? Nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer a presença de vocês. Desculpa, gente, não esqueçam de desligar isso, as câmeras, os microfones, né? Bem, boa tarde a todos, né? Nós gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês, o interesse, né, em participar desse seminário, discutir esse importante tema. Bem, meu nome é Esther Takamori, né? A palestrante desse seminário, a professora Carla, eu e ela somos professoras e pesquisadoras da FNP Unifase. Por favor, desliguem os microfones. Nós somos, então, professoras e pesquisadoras da FNP Unifase. Nós fazemos parte do Centro de Medicina Regenerativa, né? Não sei se vocês ouviram já falar da gente, do Centro de Medicina Regenerativa. É importante falar primeiro o que é essa medicina regenerativa, né? A medicina regenerativa é uma área interdisciplinar da medicina, né? Que tem por objetivo reparar, regenerar os tecidos que foram perdidos, seja por conta de lesões, traumas, degenerações, por exemplo, né? Então, para promover essa regeneração, a medicina regenerativa, ela se utiliza de estratégias, né? Quais são elas? A terapia celular, que utiliza células para promover essa regeneração, e a engenharia de tecidos, que utiliza células, matrizes carreadoras, os scaffolds, e fatores de crescimento, ok? Bem, o nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa do Centro de Medicina Regenerativa, ele é coordenado pelo professor Radovan Borojevic, né? Fazemos parte, eu, Carla, a professora Rosana Bizoncarias, que está aqui presente também, né? E o que nós pesquisamos, né? Nós estudamos novas abordagens de tratamento para lesões e degenerações, né? Seguindo-se, então, os princípios da medicina regenerativa, a fim de restaurar a estrutura e a função dos tecidos que foram perdidos, que foram lesionados. Para que, então, a gente desenvolva esses estudos, é necessário que nós tenhamos uma fase pré-clínica de estudos, que é uma fase em laboratório, uma fase laboratorial, para que essa fase, então, dê todo um embasamento para que seja, então, realizada a fase clínica dos estudos, né, em pacientes. Na nossa instituição, na FNP Unifase, nós temos um laboratório pré-clínico, que já está em funcionamento, e temos também um centro de processamento celular, onde são manipuladas células humanas, né, visando a aplicação em humanos, né, em estudos clínicos e aplicações clínicas, né, esse centro de processamento celular, ele vai estar funcionando muito em breve, é o que esperamos, né. Então, ter toda essa estrutura, né, de laboratórios pré-clínicos, laboratórios clínicos, possibilita que nós realizemos uma pesquisa chamada translacional, que vai desde a bancada do laboratório até o leito cirúrgico, até o paciente, né? E isso é bastante importante quando a gente pensa em pesquisar sobre regeneração, né? Só um pouquinho aqui. Então, em especial, nós estudamos o quê? As células tronco mesenquimais, que tem um potencial terapêutico bastante grande. Por
porque elas são encontradas em diferentes tipos de tecido, elas têm uma capacidade de autorrenovação, elas têm o potencial de se diferenciarem diferentes tipos de celulares e formar, então, diferentes tecidos, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, a Carla vai falar sobre isso, né? Elas têm uma capacidade imunomoduladora bastante importante nos processos inflamatórios, né? Daí, então, a relação do nosso grupo de pesquisa com o tema do nosso seminário, que é o uso de células-tronco mesenquimais, né, no tratamento de pacientes infectados com Covid-19. Bem, diante dessa pandemia, né, muito tem se discutido sobre diferentes abordagens de tratamento, né, e nós consideramos que é muito importante a gente discutir também a utilização de células tronco mesenquimais para o tratamento desses pacientes, né, e é bastante importante ter essa oportunidade, né, no seminário científico, para a gente compartilhar conhecimentos, né, e discutir essas abordagens de tratamento, ok? Então, bom, queremos agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês, a participação de vocês. Eu vou fazer a mediação do seminário. Por favor, façam as perguntas pelo chat, podem fazer as perguntas durante a apresentação, que eu vou estar organizando, estruturando, para que elas sejam respondidas no final do seminário. Bem, a professora Carla, ela me corrija se eu falar alguma coisa errada aqui, mas ela é bióloga, é enfermeira, ela fez a graduação quase ao mesmo tempo, realmente ela é meio doida, em relação é uma grande responsabilidade, né, fazer 2 graduações ao mesmo tempo, mas ela fez brilhantemente as 2 graduações, fez a pós-graduação em biologia celular. Eu tenho o prazer de trabalhar com a Carla já há alguns anos, né, e assim, é muito, muito bom poder trabalhar com pessoas que são competentes, mas, sobretudo, poder trabalhar com pessoas com as quais a gente consegue desenvolver laços de amizade, de confiança e de parceria. E, bom, aproveitem o seminário, bom seminário para todos. Carla, por favor. Boa tarde, Esther, obrigada. É um prazer trabalhar com você, com toda a nossa equipe. Nós temos muitas afinidades e a nossa equipe se complementa bem, né? Nós trabalhamos numa linha nova de pesquisa, né? Mas temos um mestre nos conduzindo, que é o professor Radovan, e é muito, muito bom estar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre as células tronco-mesenquimais dentro do contexto que a gente está vivendo. Eu vou abrir aqui minha apresentação, compartilhar com vocês. Aqui. Vou abaixar aqui para poder falar bem com vocês. Tá vendo aí, Esther? Tudo ok? Bom. Eu estava muda aqui, tá tudo ok, tá tudo certinho. Ótimo. Bom, pessoal, estamos vivendo o momento da pandemia, né? Não é novidade para ninguém. A pandemia ela foi decretada pela Organização Mundial de Saúde no mês de março desse ano e começou com a infecção pelo novo coronavírus na China e, como a gente sabe, se espalhou por todo o mundo, né? Hoje, atualizando os dados de ontem, nós temos pelo site da Organização Mundial de Saúde, mais de 6 milhões de casos confirmados e quase 400 mil mortes, né? Um dado bem alarmante, preocupante dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Os Estados Unidos, ele bate recorde nesse número de casos confirmados e também de óbitos, e o Brasil não está muito distante disso. Estamos vivendo no epicentro dessa pandemia neste momento, né? Nós já passamos mais de 500 mil de casos e temos mais de 30 mil óbitos, né? Então, isso mostra a gravidade da situação que a gente está vivendo. Lógico que todos aqui já sabemos disso, mas também contextualiza a importância
dessa discussão científica, né? O que podemos fazer diante desse cenário? Bom, como a expressão errada, né, que o nosso querido presidente disse, não se trata de apenas uma gripezinha, né? Hoje nós sabemos que a Covid-19, ela tem uma alta taxa de mortalidade, essa taxa de mortalidade e de complicações, ela varia de acordo com a idade do paciente, com a faixa de idade, mas nós sabemos que aqui no Brasil pode atingir até 85% em idades mais avançadas, como vocês podem ver nesse pequeno gráfico. Bom, antes da gente falar sobre a aplicação terapêutica das células mesenquimais, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a doença, né? O que é o Covid-19? Bom, a infecção viral, o que ocorre durante essa infecção viral? Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, à esquerda, é uma imagem de microscopia eletrônica do novo coronavírus, tá? E abaixo é um desenho sobre um esquema sobre a estrutura desse vírus. Esse vírus, ele tem uma estrutura extremamente simples, tá, gente? Ele não é um complexo, a biologia dele não é uma biologia complexa. Ele é formado por dentro dele, a gente tem o material genético, né, que ele é de rRNA, esse é um vírus que contém RNA. E por fora, nessa estrutura de fora dele, ele é formado por um envelope proteico que tem pequenas espículas, né? Que a gente chama, parecem pequenos espinhos. Essas espículas, que chamam spike proteins em inglês, né? Essas pequenas espículas, elas interagem com o receptor de enzima conversora de angiotensina, a ECA2. E é através desse receptor que o vírus consegue entrar na célula humana. Quando ele entra na célula humana, o material genético dele, o RNA do vírus, ele se conecta, ele se integra ao DNA da célula humana hospedeira. E nesse momento, a célula humana passa a produzir novos vírus, porque é como se o vírus usa toda a maquinaria da célula humana para produzir milhares de novos vírus. Para vocês terem uma ideia, cada célula humana pode criar até de 10 mil a 100 mil cópias do novo vírus. Bom, mas que células que possuem esse receptor para coronavírus? Bom, nós temos os pneumócitos tipo 2 nos pulmões, as células endoteliais dos capilares, também células da medula óssea, linfonodos, timo, rins, coração, fígado, intestino e também nossos linfócitos possuem esse receptor e estão susceptíveis à infecção viral. Por isso, a gente diz que essa doença é uma doença sistêmica. Não é apenas uma doença que atinge o pulmão, ela é uma doença sistêmica. Bom, vamos entender um pouco sobre como que ocorrem as complicações e como que ocorre o acontecimento dos sintomas. Bom, apesar dela ser uma doença sistêmica, o primeiro órgão que sofre com a infecção viral é o pulmão. Então, vamos lembrar um pouco lá da estrutura do pulmão. Lá no pulmão nós temos os alvéolos, que é onde ocorre a troca gasosa normal. Como vocês estão vendo nesse esquema, esse primeiro desenho lá em cima. Dentro dos alvéolos, nós temos um tipo celular que chama pneumócitos tipo 1, que estão em íntimo contato com os vasos sanguíneos. E é o pneumócito tipo 1 que realiza a troca gasosa, né, de oxigênio e gás carbônico. Por outro lado, nós também temos os pneumócitos tipo 2, que são essas células azulzinhas que vocês estão vendo no esquema. O pneumócito do tipo 2, ele produz surfactante e ele é uma célula importante que faz a estrutura do alvéolo se manter íntegra. Por exemplo, na saída de ar, ele impede o alvéolo de colabar durante a saída do ar.
Então, ele é uma célula extremamente importante nessa estrutura do alvéolo. Quando o paciente inala o vírus, o novo coronavírus infecta o meu pneumócito 2. E aí, o pneumócito 2 passa a não produzir o surfactante, ele então passa a produzir milhares de novos vírus e ele acaba morrendo, sendo destruído no final dessa infecção viral. Esses novos vírus são lançados nesse ambiente e os novos vírus vão infectar as células vizinhas. Além disso, durante esse processo, existe um fluxo, uma chegada grande, maciça de células inflamatórias, como, por exemplo, os macrófagos. Eles chegam nesse local da lesão e secretam inúmeros fatores pró-inflamatórios que promovem uma inflamação dentro desse alvéolo. Em resultado disso, existe um aumento da secreção uma secreção fluida e mucosa dentro desse alvéolo, e isso aumenta à medida que a doença progride. Então, o que acontece nas lesões mais graves? Há um acúmulo dessa secreção fluídica dentro do alvéolo, os pneumócitos tipos 2 são destruídos, não há produção de surfactante suficiente, existe uma maciça chegada de célula inflamatória, e esse alvéolo, ele colaba, e ele perde a capacidade, ele não só colaba, mas ele perde a capacidade de fazer a troca gasosa. Bom, que consequências temos disso? Bom, em consequência desse processo, desse agravamento da doença, os pacientes, alguns dos pacientes evoluem para estágios moderados a graves. Como eu falei para vocês anteriormente, isso depende muito da faixa etária e de alguns fatores de riscos que a gente já sabe, paciente diabético, pacientes com doenças respiratórias, pacientes com doenças cardíacas, eles têm tendência a evoluir para esse quadro de moderado a grave. E o que a gente observa nesses pacientes, nesses estágios mais graves? O paciente tem dificuldade de respirar e, em decorrência desse processo fisiopatológico, como não há troca, uma dificuldade de trocar a troca gasosa, existe uma redução da saturação de oxigênio e esses pacientes acabam evoluindo para um quadro respiratório grave, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, sendo necessária a ventilação mecânica desses pacientes. Bom, agora, meses depois do início da pandemia, já se sabe que o X da questão, o grande problema dos pacientes que apresentam complicações do Covid-19 estão relacionados com a tempestade de citocinas inflamatórias. Todo mundo já ouviu falar, acredito, nesse termo, tempestade de citocinas. Bom, mas o que é isso? Para começar, o que é a citocina? As citocinas são moléculas capazes de modular a inflamação. São proteínas e moléculas biológicas que elas atuam diretamente nas células inflamatórias, elas modulam o processo inflamatório no organismo de modo geral. O que acontece no paciente que está infectado com o novo coronavírus? Bom, existe um aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias. Quando as nossas células de defesa entram em contato com o vírus, elas passam a produzir inúmeras citocinas que são pró-inflamatórias. E isso gera uma resposta inflamatória muito forte e exacerbada. E com isso, outros órgãos, além do pulmão, sofrem das consequências dessa superinflamação. Então, não só o pulmão, mas o fígado, o rim, o coração e o trato gastrointestinal sofre com essa tempestade de moléculas pró-inflamatórias. Dentro desse cenário, já se sabe que algumas citocinas desempenham esse importante efeito, né, pró-inflamatório, dentre elas o L1, o IL-6 e o fator de necrose tumoral alfa, são moléculas que já se sabe que estão relacionadas com a gravidade do Covid-19, com esses sintomas exagerados do processo inflamatório. Bom,
Desse modo, o paciente que começa com uma síndrome respiratória aguda grave, ele acaba evoluindo para uma falência múltipla de órgãos e muitos deles indo a óbito. Importante lembrar que dentro desse quadro muito inflamatório, o paciente ele apresenta alguns sinais clínicos, por exemplo, no exame de hemograma. Então, a gente observa que há uma linfopenia e uma leucopenia, diminuição dessas células de defesa. Existe um aumento de uma proteína que ela indica que existe uma inflamação sistêmica. Essa proteína é chamada proteína C reativa. Nesses casos, os pacientes que apresentam complicações, foi observado que o PCR desses pacientes é muito elevado, indicando que existe uma inflamação exagerada e sistêmica, quer dizer, em todo o organismo do paciente. Além disso, a gente observa também alguns marcadores que indicam o quadro grave do paciente e essa superinflamação. Então, por exemplo, marcadores de toxicidade renais, hepáticas e miocárdicas estão elevadas também nesse quadro clínico dos pacientes. Bom, agora que a gente entendeu um pouco sobre a doença, vamos falar um pouco então sobre a nova proposta de tratamento para esses pacientes acometidos pelo COVID-19. Nós vamos falar um pouco então sobre quais são as perspectivas, o que é a terapia proposta, né, com células tronco mesenquimais. Bom, primeiro, o que são células tronco mesenquimais? Bom, as células tronco mesenquimais são células tronco multipotentes, tá? Elas têm ampla capacidade de se proliferar e elas também têm capacidade de dar origem a outros tipos de células da linhagem mesodermal, ou seja, daquelas células que tiveram origem naquele folheto embrionário do mesoderma. Tá? Então, elas podem se diferenciar em osteoblastos, condroblastos, mioblastos, fibroblastos e também células estromais. Então, ela tem esse amplo potencial de diferenciação. Essas células tronco, elas foram denominadas por Kaplan, que é um cientista que caracterizou muito as células mais, elas foram consideradas como a Injured Drug Store. O que é isso? Ele usou esse termo para dizer que essas células, elas funcionam como uma farmácia presente lá no local da lesão. Por quê? Essas células, elas são capazes de secretar inúmeras moléculas bioativas que ajudam no processo de regeneração tecidual. Então, hoje já se sabe que as células tronco mesenquimais, elas secretam, quando estão lá no local da lesão, fatores de crescimento angiogênicos que fazem com que esse tecido forme novos vasos sanguíneos nesse local da lesão. Já se sabe também que as células tronco mesenquimais produzem moléculas tróficas e proteínas da matriz extracelular que ajudam a fazer um tecido de cicatrização e reconstruir o tecido que foi lesionado. E a gente sabe também que as células tronco produzem inúmeras moléculas que são anti-inflamatórias e que reduzem a inflamação. E é esse ponto principal que os cientistas e alguns grupos de pesquisas estão testando as células mesenquimais para os pacientes com COVID-19. Bom, dessa forma, como eu falei para vocês, a gente tem as células tronco mesenquimais como capazes de modular o sistema imunológico. Então, como que se imagina que vai acontecer com um transplante de célula tronco mesenquimal? Bom, as células tronco mesenquimais, nesse esquema, mostra aqui que eu mostrei anteriormente para vocês, as células tronco mesenquimais, quando injetadas no paciente com COVID-19, elas vão para o pulmão e lá no pulmão elas vão secretar fatores, moléculas anti-inflamatórias e vão modular todas essas células inflamatórias de modo que diminua a secreção exagerada de citocinas inflamatórias. Elas não só vão para os pulmões, mas também elas vão para os outros órgãos que estão sofrendo, que estão apresentando algum tipo de lesão. E elas modulam as células inflamatórias neste local. Então, o que a gente vai ter é a redução
dessas citocinas pró-inflamatórias e a redução dessa tempestade de citocinas no local da lesão. Bom, esse perfil imunomodulador das células tronco-mesenquimais já é bastante conhecido e descrito na literatura. Então, essas células, elas já foram estudadas em estudos clínicos, já de fase 1, fase 2 e até fase 3, para doenças autoimunes. Elas também são utilizadas para doenças enxerto contra o hospedeiro, que é para justamente evitar a rejeição de um órgão. Essas células são transplantadas por via endovenosa antes do paciente receber um novo órgão, justamente porque ela faz uma imunossupressão e a chance do paciente não rejeitar um novo órgão é muito maior do que se não fizer o transplante com célula tronco-mesenquimal. Além disso, falando um pouquinho sobre doenças pulmonares, as células tronco-mesenquimais já foram testadas em doença pulmonar obstrutiva crônica e teve bons resultados, inclusive em estudos de fase 2. Elas também já foram testadas para displasias broncoalveolar, como, por exemplo, de pacientes, de bebês prematuros que nascem com 5, 6 meses e que não têm o pulmão bem formado. Então, alguns testes clínicos foram feitos nesses pacientes recém-nascidos e é feito o transplante de célula tronco-mesenquimal por via endovenosa e essas células ajudam o pulmão a amadurecer. Bem interessante esses resultados e demonstram segurança, inclusive, né, do transplante celular. E além disso, as células tronco-mesenquimais já foram testadas em lesões pulmonares associadas com o vírus, por exemplo, H5N1, e teve bons resultados. Houve uma menor mortalidade, houve uma redução da inflamação no pulmão, uma redução da secreção desse fluido que acaba provocando as complicações pulmonares e o transplante celular foi considerado seguro nesses pacientes. Então, apesar de não ter muitos estudos utilizando a célula tronco-mesenquimal em doenças virais, nós temos bons resultados na utilização contra o vírus H5N1. Bom, mas como funciona o transplante celular? Já falou um pouquinho. As células tronco-mesenquimais, elas podem ser encontradas em diversos tecidos humanos, tá? A gente tem diversos tecidos que podem ser fontes de célula tronco-mesenquimal no indivíduo adulto. Bom, a gente pode coletar essas células, por exemplo, de tecido adiposo, da medula óssea, do cordão umbilical, da placenta e outros tecidos adultos. Chamo a atenção para vocês que os resultados que eu vou apresentar utilizaram células tronco mesenquimais obtidas da medula óssea e do cordão umbilical. Bom, que tipo de transplante celular existe, né? Existe o transplante autólogo e existe o transplante alogênico. O transplante autólogo é quando eu isolo célula tronco mesenquimal de um tecido de um indivíduo e esse mesmo indivíduo recebe as células tronco mesenquimais. E o transplante alogênico é quando eu isolo as células tronco-mesenquimais de um indivíduo doador e transplanto em um outro indivíduo, num outro paciente. Então, se chama transplante alogênico. No caso das pacientes com COVID-19, como essa doença ela tem uma evolução muito rápida, a maioria dos estudos clínicos que abordam o uso de célula tronco-mesenquimal utilizam transplante alogênico, porque não dá tempo da gente coletar o tecido, preparar as células e esse paciente receber as células, porque normalmente a evolução da doença é muito rápida. Então, a maioria dos estudos utilizam transplante alogênico. Bom, qual é a via de injeção? Por onde eu vou injetar essas células? Já se sabe, né, bem descrito na literatura, de que quando a gente injeta célula tronco-mesenquimal por via endovenosa, mais de 90% das células ficam retidas no pulmão. Como essa doença, o principal foco dela é no pulmão, então a melhor via de injeção delas é por via endovenosa. Então hoje, a maioria dos estudos clínicos que vão utilizar a célula tronco-mesenquimal para pacientes com COVID, utilizarão essa via de injeção endovenosa.
Bom, falando um pouquinho para vocês de como que acontece isso, né? Então, primeiro, a gente coleta o material biológico, que pode ser o cordão umbilical, ou medula óssea, ou tecido adiposo, né? No caso do Covid-19, eu vou falar para vocês de 2 estudos, que um foi coletado com cordão, outro medula óssea. Esse tecido é levado para o laboratório. O tecido humano, ele é processado e essas células vão ser expandidas in vitro. Ou seja, elas vão ser cultivadas dentro dessa garrafinha e elas vão proliferar dentro desse ambiente in vitro, e depois de se proliferar, de uma alta proliferação, a gente congela essas células tronco mesenquimais em nitrogênio líquido num tanque como esse que vocês estão vendo nessa imagem. Bom, aí nós teremos os pacientes infectados com Covid em estado grave. Nós vamos então descongelar as células e preparar essas células para o paciente receber já no momento em que ele já está em estado grave. E essas células, então, serão injetadas por via endovenosa. Bom, aí eu vou falar sobre 2 estudos que foram publicados utilizando as células tronco mesenquimais para pacientes com Covid. O primeiro estudo foi publicado em abril desse ano. Ele foi realizado na China e ele demonstra que o transplante de célula tronco mesenquimal, ele promove uma melhora clínica nos pacientes acometidos pelo Covid-19 com pneumonia em estado grave, leve e moderado, tá? Esse estudo, ele utilizou células mesenquimais isoladas a partir da medula óssea e elas foram halogênicas, ou seja, foi de um outro paciente, de um doador para o paciente com Covid-19. Bom, esse estudo ele envolveu 10 pacientes. Desses 10 pacientes, 7 foram tratados com célula tronco mesenquimal e 3 foram considerados como controle e receberam placebo. Bom, desses 7 pacientes, um deles estava em estado crítico e severo, crítico severo era o paciente mais grave. 4 deles tinham estado de pneumonia severa e 2 deles tinham uma pneumonia comum. Por outro lado, eles escolheram 3 pacientes como controle que apresentavam uma pneumonia severa. Bom, o que esse estudo observou foi que após o transplante de célula tronco mesenquimal, os pacientes apresentaram uma melhora clínica rápida. Entre 2 e 4 dias, todos os pacientes que receberam célula obtiveram uma melhora clínica. Inclusive, ele relata que 3 pacientes com lesão moderada e um paciente com lesão grave melhoraram completamente em 10 dias. E um resultado muito importante é que não foi detectado nenhum tipo de evento adverso após o tratamento. Bom, nessa tabela, nós temos aqui, vocês estão vendo em laranja, nós temos descritos todos os casos, todos os pacientes que foram envolvidos nesse estudo clínico. No canto da direita são os controles, né? Observem que são 3 pacientes e que um deles morreu, o outro deles evoluiu para um quadro grave de comprometimento respiratório, né? E um outro se manteve estável. Por outro lado, todos os pacientes que receberam células melhoraram, tiveram uma recuperação rápida. Observem que teve um paciente que recebeu a célula no dia 6 de fevereiro e obteve melhora já no dia 7, em 24 horas ele teve uma melhora clínica muito importante. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o caso mais grave, mais severo, que é esse primeiro caso, o caso 1, aqui mais da direita dessa tabela, que é um paciente com 65 anos, que tinha uma saturação de 89% quando ele recebeu as células. Ele foi diagnosticado com Covid dia 23 e recebeu as células dia 31 de janeiro, 8 dias após o diagnóstico. E esse paciente ele começou a apresentar melhora a partir do dia 3 de fevereiro, ou seja, 4 dias depois, 3 dias depois, na verdade, ele já apresentou melhoras clínicas importantes. Esse artigo, ele escolheu justamente esse paciente, que era o mais grave, para demonstrar os benefícios
do transplante de célula tronco mesenquimal e eu vou apresentar isso para vocês. Bom, o que foi observado? Nós observamos que esse paciente teve uma melhora pulmonar após o transplante celular. Então, aqui nessa imagem, nós temos imagens feitas por tomografia computadorizada desse paciente que estava com uma pneumonia crítica e severa. As duas primeiras imagens são referentes à tomografia antes do transplante celular. Observem que já tem pontos de consolidação, né? Na segunda linha dessas imagens, nós podemos observar que temos pontos de consolidação e que a saturação do oxigênio nesse momento era 89%, quer dizer, um paciente com uma função respiratória bem comprometida. 2 dias depois do transplante, esse paciente evoluiu mal do ponto de vista pulmonar. Eu, inclusive, se fosse a pesquisadora, iria ficar apavorada se eu visse essa imagem 2 dias após o transplante de células. Bom, a gente vê que a terceira coluna, a terceira linha das imagens é bem mais grave, inclusive, do que antes. Porém, esse paciente evoluiu muito bem. 9 dias depois, a gente vê que esses pontos de consolidação, muitos deles sumiram, e 15 dias depois, a gente tem uma função respiratória pulmonar plena, recuperada, o paciente com uma saturação de oxigênio com 98%, considerado, então, recuperado do quadro grave respiratório que ele apresentou anteriormente. Bom, e a clínica desse paciente? O que aconteceu, né? Vamos entender então um pouco sobre a melhora clínica desse paciente. Bom, aqui nessa tabela, nós podemos observar que o paciente ele fez um quadro de febre durante todos os períodos antes do transplante celular, que foi feito no dia 31 de janeiro, tá? E depois do transplante celular, ele não apresentou mais quadro febril. Uma outra coisa interessante é que no dia 31 de janeiro, quando ele recebeu as células, ele apresentava muita dificuldade respiratória e que essa dificuldade foi melhorando progressivamente até melhorar completamente no dia 4 de fevereiro. Observem também, como eu falei para vocês anteriormente, que a saturação do oxigênio, que era 80% no dia 31 de janeiro, ela foi elevada para 96% 9 dias depois do transplante celular, mostrando que, efetivamente, as células promoveram uma recuperação do tecido pulmonar. Um outro dado muito importante, e aqui a gente tem várias formas de interpretar os benefícios da terapia celular, foi demonstrada nesse artigo através pelo exame de hemograma desse paciente que apresentava uma pneumonia severa. O que eles observaram? Bom, primeira coisa que eles observaram é que esse paciente apresentou uma redução da proteína C reativa, aquela que eu falei anteriormente, que ela está aumentada em pacientes com inflamação sistêmica. Então, o que eles observaram? Que dia 30 de janeiro, o PCR desse paciente era 105,5 nanogramas por ml, um valor altíssimo, mostrando que esse paciente tinha uma inflamação sistêmica grave. No dia 13 de fevereiro, houve uma redução em 10 vezes do PCR, ela baixou para 10, ou seja, as células tronco mesenquimais efetivamente promoveram uma redução sistêmica da inflamação e fizeram então aquela modulação da tempestade de citocinas como a gente esperava efetivamente. Um outro dado importante é que esses pacientes, como eu falei com vocês, de Covid-19, nos quadros mais graves, apresentam uma leucopenia e uma linfopenia. E a gente observa isso nesse paciente, que ele tinha uma perda, uma diminuição do número de linfócitos e leucócitos, como vocês estão vendo na segunda e na terceira linha, e que ao longo dos dias após o transplante celular, houve aumento tanto dos linfócitos quanto dos leucócitos. Então, houve uma melhora desse quadro grave de linfopenia e leucopenia. Agora, falando um pouquinho sobre os indicadores de função hepática, renal e cardíaca, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que esse estudo observou. Bom, primeira coisa, houve melhora da função hepática.
Observem que o nível de aspartato da aminotransferase, no dia 31 de janeiro, quando o paciente recebeu as células, era 48, estava acima do nível esperado, mostrando que existia uma lesão hepática. E esse marcador ele foi reduzido para 19, 13 dias após o transplante, ou seja, houve uma redução e esse paciente conseguiu vir para um nível basal e esperado de um paciente normal. Além disso, a creatina quinase, também que estava muito elevada, no primeiro dia após o transplante celular, estava no número de 513, ela reduziu para 47, também mostrando uma importante modulação das células tronco mesenquimal na função hepática, ou seja, o fígado estava sofrendo com o COVID-19 e o transplante celular também promoveu uma melhora da função hepática. Um outro ponto importante que a gente já tem visto é que esses pacientes com complicações de COVID-19 apresentam lesões renais importantes. E aqui eu chamo a atenção para vocês desse dado. O que foi observado nesse estudo é que a taxa de filtração glomerular ela estava 68, abaixo do nível normal, no dia 30 de janeiro, um dia antes do paciente receber as células. E 2 dias depois do transplante celular, foi observado já um aumento da taxa de filtração glomerular, já para o nível normal, com valor de 99. Observem que 2 dias após o transplante de célula tronco-mesenquimal. A gente pega mais um grandinho, né? Uma outra coisa importante que foi observado é que houve também uma melhora da função cardíaca. Então, eles mediram a mioglobulina, que é uma proteína que indica, quando você tem uma lesão cardíaca, essa proteína, ela é liberada, essa mioglobulina, ela é liberada no sangue. Então, quando você tem um aumento da mioglobulina, é sinal que você tem uma lesão muscular, que pode ser uma lesão cardíaca. E eles observem aqui nessa tabela, que esse paciente, ele apresentava no dia 1º de fevereiro, uma mioglobulina com valor de 138, acima do normal, mostrando que tinha uma lesão cardíaca importante. E 3 dias depois, houve uma redução do nível de mioglobulina no sangue, mostrando que também houve uma possível melhora da função cardíaca. Tudo isso são indicadores de função, tá, gente? São proteínas que são avaliadas, indicadores que mostram que pode ter uma lesão renal, hepática e cardíaca. E em todos eles, nós observamos que as células tronco-mesenquimais tiveram um benefício na melhora clínica desses pacientes. Desse paciente especificamente, né, que tinha uma lesão grave. Bom, além disso, o que foi observado? Esses pesquisadores avaliaram 3 moléculas antes e após o transplante de célula tronco-mesenquimal. O que eles avaliaram? Primeira coisa, eles avaliaram a citocina IL-10. O IL-10, existem relatos na literatura de que ele tem uma função anti-inflamatória, uma citocina que previne a inflamação exagerada. E o que eles observaram é que depois do transplante de células tronco-mesenquimais, há o aumento dessa citocina anti-inflamatória, possivelmente associado a esse quadro da redução da inflamação que foi observado nos pacientes. Além disso, ele observou também que o transplante de célula tronco-mesenquimal aumenta o nível de VEGF. VEGF é um dos principais fatores que promove a formação de novos vasos sanguíneos. Então, ele é um fator proangiogênico, o que também auxilia na recuperação tecidual. Se eu tenho um tecido lesionado, possivelmente com falta de oxigênio, a formação de novos vasos sanguíneos permite a regeneração desse tecido. Por isso, um fator como o VEGF é tão importante nesse processo regenerativo e é um dado muito importante apresentado por esse estudo.
Por último, ele também mostrou que o transplante de célula-tronco mesenquimal diminui o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. O TNF-alfa, ele está relacionado com a morte celular. Ele é um marcador ruim, mostrando que tem morte celular, que tem um processo inflamatório e necrótico. Os pacientes que têm complicações por Covid-19 apresentam altos níveis de TNF-alfa. E o que ele mostrou nesse estudo é que o transplante de célula-tronco mesenquimal diminui o nível de TNF-alfa. Portanto, reduz essa inflamação e essa morte celular. Dessa forma, esse estudo demonstrou que o transplante de célula-tronco mesenquimal é uma boa alternativa. Por último, uma coisa muito importante que ele também demonstrou, esses pesquisadores, eles avaliaram a população de célula-tronco mesenquimal que foi transplantada, se elas expressariam o receptor para ECA2, que é aquele receptor que se liga ao vírus. Por quê? A grande pergunta é, será que as células-tronco mesenquimais que eu estou injetando no paciente, elas estão susceptíveis ao novo coronavírus? Bom, o que eles viram é que uma pequena parte apenas dessas células expressam receptor, mas que a maioria das células-tronco mesenquimais não expressam esse receptor para ECA2 e por isso estariam livres dessa contaminação, dessa infecção viral. E esse dado é muito importante, é uma pergunta que é bem relevante pensando no futuro tratamento dos pacientes com Covid-19. Bom, o outro estudo que eu quero mostrar para vocês, ele é apenas um relato de caso, ele foi publicado agora há pouco tempo, também foi realizado na China, só que esse estudo que eu vou mostrar para vocês, ele utilizou células-tronco mesenquimais isoladas do cordão umbilical. Foi feito um transplante halogênico para um paciente com Covid-19 grave, com uma pneumonia grave, severa, tá? Esse paciente, ele tinha 54 anos, ele era diabético e apresentava uma pneumonia em estado avançado. O tratamento com células-tronco mesenquimais foi realizado 20 dias depois do início dos sintomas, ou seja, já numa fase mais tardia do que até no estudo que a gente apresentou anteriormente. Esse paciente, ele apresentou melhora clínica 2 dias após o transplante, assim como relatou o estudo anterior. E 7 dias depois do transplante celular, o paciente apresentou uma recuperação clínica completa. Um dado importante é que o vírus não foi detectado 7 dias depois do transplante, ou seja, ele vinha com um quadro clínico grave já há 20 dias, e 7 dias depois da injeção das células-tronco mesenquimais, ele já não apresentava mais o vírus, o novo coronavírus, na circulação sanguínea. Bom, vamos olhar também a tomografia desse paciente. Então, esse paciente, aqui nessa imagem, nessa primeira fila, na primeira linha, a gente tem uma imagem do pulmão durante a admissão desse paciente. Então, ali nesse círculo vermelho, eu mostro 2 áreas de consolidação, tá? De lesão pulmonar. Vejam que ele tinha uma lesão grave, né? Como eu estou mostrando ali naquela linha. E na segunda linha, são 2 dias após o transplante celular. Observem que já na primeira coluna, a gente já tem uma redução grande já das lesões pulmonares, a primeira e a segunda imagem. E 6 dias depois do transplante celular, a gente vê que os pontos de consolidação são bastante reduzidos. Os pontos de consolidação pulmonar estão apontados nesse desenho com essas setinhas vermelhas. Observem bem os 2 pontos de consolidação que nós temos aqui nas imagens da coluna do meio. E na última coluna a gente vê que nesses pontos de consolidação foram reduzidos, além de que essa lesão que a gente vê na coluna à direita, ela reduz drasticamente no 6º dia após o transplante celular. Bom, e o que esse paciente apresentou? Esse estudo também avaliou
as citocinas, a presença de citocinas inflamatórias, né? Então, o que ele observou? O que os pesquisadores observaram? Eles observaram que houve uma redução de IL-6, que é uma proteína pró-inflamatória que está muito relacionada com as complicações observadas no COVID-19. É uma das citocinas que fazem essa inflamação exagerada e que estão muito relacionadas com essas complicações respiratórias e com a falência múltipla dos órgãos, tá? E o que ele viu nesse gráfico é que há uma redução drástica do IL-6 após o transplante celular. A setinha nesse primeiro gráfico indica onde o paciente recebeu a célula-tronco mesenquimal. Então, observem que após a injeção, o nível de IL-6 reduziu bastante, e isso é um ótimo indicativo mostrando que houve uma modulação da inflamação sistêmica nesse paciente. Além disso, esse paciente, da mesma forma que no estudo anterior, demonstrou que a injeção de célula-tronco mesenquimal reduz o número de TNF-alfa. Olha que impressionante. Depois da injeção, mostrada ali novamente pela setinha, o paciente passa ao nível 0 de TNF-alfa, que é uma molécula que, novamente, pró-inflamatória, que indica morte celular. Por último, assim como no estudo anterior, também há uma redução da proteína C reativa. Novamente, ali a setinha indicando o momento da injeção das células, mostrando que há uma redução progressiva do PCR desses pacientes, mostrando então que a injeção de célula-tronco mesenquimal efetivamente promove uma redução do quadro inflamatório desses pacientes acometidos pelo COVID-19. Bom, e hoje, o que nós temos no mundo? Bom, no Clinical Trials, hoje, nós temos 37 estudos clínicos registrados que irão estudar as células-tronco mesenquimais em pacientes infectados com COVID-19. Esses estudos a maioria deles estão sendo desenvolvidos na China, mas observem que os Estados Unidos têm 9 estudos clínicos registrados que vão avaliar o efeito das células-tronco mesenquimais. Atrás dos Estados Unidos e China, nós temos a Espanha com 4 estudos registrados. E o Brasil tem um estudo registrado no Clinical Trial, sendo realizado em São Paulo. Bom, a maioria desses estudos clínicos utilizam o transplante alogênico de célula-tronco mesenquimal obtido do cordão umbilical, tá? Mas também tem alguns estudos que utilizam célula da medula óssea e também células obtidas do tecido adiposo. A maioria desses estudos também estão estudando a síndrome respiratória aguda grave e eles evitam pegar o paciente já no momento da falência de múltipla de órgãos. Claro, eles estão avaliando o paciente em estado grave, mas antes desse momento já de complicações mais avançadas. A maior parte desses estudos também utilizam a injeção endovenosa, como eu falei antes, é estratégico, porque essas células vão todas para o pulmão e vão justamente tratar o local que está sendo mais lesionado pelo vírus. E é importante, uma coisa importante que eu observei é que a maioria desses estudos abordam múltiplas injeções. Então, eles não fazem uma única injeção de célula-tronco mesenquimal. Eles fazem uma injeção seriada. Então, a grande parte dos estudos fazem mais de 3 injeções de célula-tronco mesenquimal, dando um espaço, um intervalo entre as injeções. E os estudos são variáveis, temos estudos de fase 1, estudos pilotos, e temos estudos que já comparam o efeito da célula-tronco mesenquimal com outras drogas, com medicamentos convencionais que estão sendo utilizados para a COVID-19. E temos estudos grandes, tem um estudo nos Estados Unidos que envolve 12 centros de pesquisa e que vão avaliar 300 pacientes com COVID-19, mostrando então que o mundo hoje está estudando essa possibilidade de tratamento justamente pelo potencial terapêutico das células-tronco mesenquimais. Quais são as nossas perspectivas? Bom,
O que ainda não foi respondido, que precisa ser respondido, é o que efetivamente as células-tronco mesenquimais fazem no tecido pulmonar do paciente com Covid-19. Nós não temos modelos pré-clínicos ainda, não temos ratos com a doença pulmonar promovida pelo novo coronavírus. A gente ainda precisa de um modelo animal para testar as células-tronco mesenquimais. Teve um estudo recente que mostrou que existe um modelo em macacos, em primatas, que parece ser um bom modelo experimental para testar novas drogas, que eles conseguiram reproduzir a doença pulmonar promovida pelo Covid-19. Mas isso ainda está em andamento. Uma dúvida que a gente ainda tem é quais são os possíveis eventos adversos e efeitos adversos do transplante de células-tronco mesenquimais. A gente tem pouquíssimos dados sobre isso. Será que essa imunossupressão que a célula mesenquimal faz não pode prejudicar alguns pacientes, né, que estão combatendo o coronavírus? Ou será que essa inflamação ela é modulada de forma só a permitir uma melhora clínica? Será que não tem risco dessa imunomodulação? São perguntas que ainda precisam ser respondidas. E outra coisa que ainda não se sabe é qual a dose, qual a melhor dose, né? A gente vê estudos utilizando 3 aplicações, 5 aplicações, a quantidade de células que tem que ser injetadas, tudo isso são perguntas ainda não respondidas. E o Brasil, como eu falei para vocês, já tem um estudo registrado, sendo feito em São Paulo, mas a gente sabe que tem outros grupos de pesquisas no Brasil que irão avaliar o transplante de célula-tronco mesenquimal para pacientes com Covid-19. Inclusive aqui no Rio de Janeiro a gente tem 2 grandes equipes que vão trabalhar vão fazer um estudo, realizar um estudo multicêntrico, um conduzido pela doutora Patrícia Rocco, da UFRJ, um outro pela equipe do doutor Antônio Carlos. E, além disso, Rio Grande do Sul, Paraná tem perspectiva de um outro projeto com célula-tronco mesenquimal da polpa dentária. Enfim, esses projetos ainda não estão registrados no Clinical Trials, mas já estão sendo registrados na Anvisa e nas bases nacionais. E o que a gente espera é essa imagem que eu botei para vocês no final, que eu fui curado pelo coronavírus 19, né? É o que a gente espera, que a gente tenha alguma forma de ajudar esses pacientes que estão passando por um momento tão delicado, né? Aproveito a oportunidade para parabenizar vocês, alunos, e a equipe de médicos e de enfermeiros que estão aí na batalha, na linha de frente dessa guerra invisível. E é isso, estou aberta aqui para vocês para responder algumas dúvidas, o que eu sei, o que eu não sei, e a gente discutir um pouco sobre isso. Parabéns, Carla, foi ótima a apresentação, acho que todos compartilham da minha opinião, né? Cortou um pouquinho, cara, bom, pelo menos para mim, então agora estou na dúvida se foi da minha internet ou talvez da sua. Você estava falando aqui agora no finalzinho, você parabenizava os alunos e deu uma cortada. Sim. Toda a equipe médica, né, de médicos, de enfermeiros que estão na linha de frente dessa guerra invisível, né? Acho que acredito que a gente aqui tenha mais futuros médicos e futuros enfermeiros e futuros equipe de saúde, né, que a gente precisa de todos e que hoje, nesse momento, esses profissionais que estão efetivamente na linha de frente são verdadeiros heróis e minha pequena homenagem para essas equipes que estão pelo Brasil afora no momento de gravidade total, né, que a gente está vivendo hoje. Uhum. Realmente a importância dos profissionais de saúde, né, fica muito clara nesses momentos, né, toda a dedicação, todo o conhecimento que você tem que ter, obviamente, para lidar com essa situação, né, enfim, nós todos parabenizamos e somos gratos, né, a todos os profissionais de saúde, né, e a todas as pessoas que estão pesquisando também, né, trabalhando todas engajadas no tratamento, né, na pesquisa por novos tratamentos, né, por vacinas, enfim.
Aqui tem vários elogios, muita gente parabenizando, falando que a aula foi muito didática, muito esclarecedora, né? Vou colocar aqui algumas perguntas, Carla. Uhum. Uma, de certa forma, você foi um comentário, mas de certa forma você já complementou, respondeu ao comentário, né? A Stephanie falou que ela já tinha visto alguma coisa sobre medicina regenerativa e a possibilidade de se utilizar células provenientes de dentes de leite, né? Uhum. E aí é bastante interessante que você já falou que já existem projetos de pesquisa clínicos, né, que pretendem utilizar essas células de dentes, né? Sim. Para o tratamento de pacientes infectados com Covid-19. Tem uma equipe, né, do Paraná, que está planejando justamente desenvolver um projeto para Covid-19 utilizando as células mesenquimais de polpa dentária. É uma fonte muito interessante de célula-tronco mesenquimal, halogênica, né? Então, você pode fazer um estoque dessas células e ter esse estoque pronto para tratar os pacientes. Então, isso é possibilidade, é sensacional. Essas células, elas têm sim um potencial terapêutico grande e vão ser testadas. A China também está utilizando polpa dentária para tratamento de Covid-19. Tem um projeto para Covid-19 usando célula mesenquimal da polpa dentária. Mas aqui no Brasil a gente tem esse grupo da Moira, né? Até você conhece ela, que está propondo nesse momento um protocolo utilizando essas células. Uhum. A Stephanie está falando aqui que ela já viu o armazenamento desses dentes em bancos de dente, né? Mas bom, existem bancos, biobancos também, em que se armazena esses materiais, mas para esses dentes, né? Para pesquisas pré-clínicas, né? Nesse caso, a gente teria o armazenamento dessas células para pesquisas clínicas. Então, o isolamento, o armazenamento, o local onde você vai isolar, eles são feitos de maneiras diferentes, né, Carla? Isso. Os biobancos, eles funcionam para pesquisa, né? Justamente você pode fazer um armazenamento de produto biológico que vai ser destinado para pesquisa, mas claro que quando você tem uma pesquisa, você tem que fazer um protocolo, que tem que ser aprovado no comitê de ética e tudo isso, e aí você poder destinar essas células para os pacientes, tá? Tem uma burocracia aí, mas essas unidades se funcionam e colaboram com as instituições que têm os pacientes, enfim, e fazem uma colaboração, né? Uma outra pergunta agora do Guilherme, né? Ele pergunta como que essas células mesenquimais, né, elas podem ajudar na reabilitação do paciente após a cura da Covid-19, né? Se existem evidências que essas células possam se diferenciar em pneumócitos, ou seja, se além desse papel imunomodulador, elas poderiam ainda se diferenciar em pneumócitos. É uma ótima pergunta. Bom, os pneumócitos, eles são células de origem ectodermal, são células epiteliais. As células tronco-mesenquimais têm origem mesodermal e, a princípio, elas não têm possibilidade de se diferenciar em pneumócitos, tipo 2. Porém, elas têm um estudo pré-clínico que foi feito com um outro vírus da família do coronavírus, do novo coronavírus, que mostrou o que eles fizeram. Eles fizeram uma cultura de célula-tronco, uma cultura de pneumócitos 2, de célula pulmonar, né? E fizeram, junto com essa cultura, uma cultura que a gente fala cocultura, uma cultura que tem comunicação com outra, com células tronco-mesenquimais. E o que eles viram? Eles viram que essa cocultura foi feita com células troncopulmonares, células antes dela se diferenciar em pneumócito, tá? Então, eles fizeram uma cocultura, uma garrafinha de células troncopulmonares e uma garrafinha de célula tronco-mesenquimal que se comunicavam entre elas. E aí, o que eles observaram? Eles observaram, e essas células foram infectadas por um vírus parente do novo coronavírus. E o que eles observaram? Eles observaram que a célula tronco-mesenquimal que estava em cocultura auxiliou a diferenciação da célula troncopulmonar acometida por esse vírus em pneumócito tipo 2. Vou repetir. A célula mesenquimal,
ela auxiliou a célula tronco pulmonar, que estava infectada por esse vírus, a se diferenciar em pneumócito tipo 2. Ou seja, ela ajuda a célula tronco do próprio pulmão a se diferenciar em pneumócito tipo 2. Mas ela em si não tem a capacidade de substituir e se diferenciar em pneumócito tipo 2. O que se sabe bastante na literatura é que as células tronco-mesenquimais, elas não agem nesse processo de substituição das células atingidas. O maior benefício das células tronco-mesenquimais é que elas modulam o ambiente e ajudam as próprias células daquele ambiente a fazer o processo de regeneração. Então, é como se elas dessem as ferramentas para a célula daquele ambiente, do ambiente pulmonar, por exemplo, a vencer e reconstruir o tecido danificado. Então, é aquela questão que a gente falou da célula ser uma drugstore. Ela oferece moléculas e produtos biológicos que ajudam aquele tecido que está danificado a se regenerar. Então, as células proliferam, as células tronco que chegam ali se diferenciam, mas ela em si nem sempre se diferenciam nesse tecido próprio da lesão. Então, o que não é esperado que essas células se diferenciem em pneumócito tipo 2. É uma pergunta que não está respondida ainda, mas que não é esperado. O que a gente espera é que ela auxilie o processo de regeneração nessa lesão pulmonar. Controlando todo o ambiente, né? Controlando o ambiente, favorecendo o ambiente, né, a se regenerar. E a gente tem célula tronco própria do pulmão. Então, tem células residentes, né, Carla? Tem células residentes. É uma população pequena, mas que existe ali justamente para substituir as células que morrem. E o que a gente espera é que a célula tronco, ela auxilie essa célula própria do tronco própria do pulmão a se diferenciar em pneumócito tipo 2 e substituir as células que morreram. Mas é uma pergunta excelente e nós vamos precisar de modelos pré-clínicos desenvolvido em rato ou em macaco para justamente provar investigar essa possibilidade. Carla, tem uma outra pergunta da Mariana, né? Ela fala sobre os estudos que você apresentou. No primeiro estudo, ela fala que houve a diminuição de interleucina 2 e no segundo a de interleucina 6. E ela quer saber, então, qual seria o tratamento mais eficaz? Em comparação aos dois tipos de células? Os dois tipos, isso. Bom, teoricamente, as células tronco-mesenquimais, elas têm uma capacidade imunomodulatória semelhante, tá? Então, por exemplo, células tronco-mesenquimais obtidas da medula óssea, como foi no primeiro estudo, também tem tantas possibilidades, tem tanta capacidade de fazer essa imunomodulação como as células tronco-mesenquimais obtidas do cordão umbilical. Elas têm esse potencial imunomodulador muito semelhante, tá? Dizer qual é melhor, ainda a gente precisaria de um estudo comparando as duas fontes, a gente não sabe ainda dizer isso. Mas as duas têm essa capacidade de fazer uma imunomodulação, tanto da medula óssea quanto a do cordão umbilical. Isso já foi demonstrado em outras doenças, tá? Em outros modelos de lesão. Mas se sabe, e já se foi comparado, inclusive, capacidade imunomoduladora da célula tronco-mesenquimal de medula óssea, de cordão umbilical e de tecido adiposo, essas três fontes, e compararam entre si. Inclusive, viram que a de tecido adiposo é a que tem maior efeito imunomodulador, tá? Alguns estudos mostram sobre isso. Elas existem diferenças, mas todas elas têm essa capacidade de imunomodulação. Agora, realmente, é uma ótima pergunta. Realmente, saber qual das duas tem um efeito melhor, mais positivo, a gente ainda não sabe dizer. Um projeto, uma reportagem que eu vi do estudo da doutora Patrícia Rocco é que ela iria comparar as duas fontes, medula óssea e cordão umbilical. Não sei dizer se isso efetivamente é o que foi cadastrado, porque a gente ainda não sabe o que está sendo feito, mas a princípio eu vi uma reportagem sobre isso e ela se propôs a avaliar as duas fontes, então talvez a gente tenha essa resposta até aqui, né, no Brasil, que é uma pergunta bem interessante também.
Tem uma outra pergunta da Beatriz, que ela fala sobre qual é a viabilidade em se aplicar essa terapia com células-tronco mesenquimais em grande escala, né? Qual o custo, se isso seria viável para ser aplicado nos hospitais? Bom, é uma pergunta importante também. Uhum. Bom, gente, o preparo dessas células não é uma coisa simples e trivial, né? A gente tem que ter um laboratório muito bem equipado, preparado e habilitado pela Anvisa e toda a regulamentação. Nós não temos muitos laboratórios, por exemplo, no Brasil, habilitados para isso. O preparo dessas células, ele demanda tempo, tá? Então, se eu pego um cordão umbilical, eu demoro mais ou menos de 15 a 20 dias para ter uma quantidade de célula para mais ou menos injetar em 3 pacientes. Então, um cordão umbilical, vocês terem uma ideia aproximada, um cordão umbilical daria para tratar mais ou menos de 3 a 4 pacientes, mas eu levaria mais ou menos de 15 a 20 dias para preparar essas células. Então, é limitado a nossa capacidade, a não ser que a gente tivesse um estoque já de células congeladas, né? E isso possibilitaria. Então, vamos supor que a gente queira ter isso no futuro, então a gente teria que ter uma equipe laboratorial, né? Os laboratórios teriam que preparar e trabalhar maciçamente para fazer um estoque para poder tratar os pacientes. Não é só para vocês terem uma ideia de quantidade de tempo e da dificuldade que é. Não são laboratórios simples, são laboratórios muito sofisticados que podem ser habilitados para fazer esse tratamento. Uhum. Mais perguntas, gente? Muito boas perguntas. Sim, está todo mundo prestando atenção, todo mundo atento. Inclusive, agora nós temos 235 pessoas, são 6h40, então é uma ótima audiência, né? E é sinal de que está todo mundo atento, né? Interessado no assunto. O que é bastante gratificante, né, Carla? Sim, com certeza. Uhum. Rosana, não sei se você tem alguma colocação para fazer? Algum comentário? Não sei se ela está aqui. Mas ok. Esse laboratório, gente, que eu estava falando, é justamente o laboratório que tem na faculdade, né? A gente está realmente, esse laboratório complexo que a gente tem justamente ainda não está habilitado pela Anvisa, né? Mas o nosso objetivo é justamente ter uma unidade dessas para manipular, quem sabe, célula para terapias como essa, por exemplo. Uhum. Como a gente tinha falado no começo, né? A gente tem uma estrutura pré-clínica e uma estrutura para manipulação de células humanas, né? Visando-se aplicação em aplicações clínicas e em estudos clínicos, né? Isso realmente dá uma gama de possibilidades muito grande, né, Carla? Sim, com certeza. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Mariana. Qual seria a característica das células mesenquimais estimularem as células-tronco pulmonares a se diferenciarem em pneumócitos tipo 2? Como que elas fariam, então, essa estimulação? Acho que essa é a pergunta da Mariana, né? Sim. Bom, pergunta difícil. Bom, a gente não sabe exatamente como que a célula-tronco mesenquimal modula, né? Qual fator que ela secreta que justamente permite o processo de diferenciação. As células tronco mesenquimais, elas secretam vários fatores, né? Então, a gente não sabe exatamente o que ela produziu nesse ambiente in vitro que induziu a célula tronco pulmonar em se diferenciar em pneumócito tipo 2. A gente ainda não sabe essa resposta. O que exatamente, qual fator que ela está produzindo que induziu a diferenciação da célula tronco pulmonar em pneumócito tipo 2, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que o que foi observado é que houve um processo de diferenciação, mas exatamente qual molécula
desencadeou esse processo, a gente ainda não sabe, mas é uma boa pergunta. Inclusive, esse modelo foi testado com o vírus parente do novo coronavírus, né? A gente ainda não testou isso para o coronavírus. Vocês veem que, como é importante, né, a realização dos estudos in vitro, né, porque até para você, normalmente você tem um estudo in vitro precedendo, né, uma aplicação clínica, né, mas nessas situações que a gente está vivendo agora, essa pandemia, né, as coisas meio que fugiram, digamos assim, a uma ordem normal de desenvolvimento mesmo, né, cara? Sim. Então, necessitou-se fazer estudos clínicos, mas tem muita coisa que a gente vê o fenômeno, mas tem que compreender também os mecanismos agora, né? E os estudos in vitro, eles dão essa possibilidade, né? Então, fazer um mapeamento das citocinas que são produzidas, né? E fazer essa identificação e fazer o tratamento, digamos assim, o tratamento da célula in vitro, né? Com citocina separadamente, pode ser uma possibilidade de estudo também, né? Uma vez que você saiba quais são elas e como que elas atuam, né? Uma coisa que é pouco estudada, é pouco conhecido, o efeito da modulação da célula mesenquimal em doenças virais. Não existem muitos estudos sobre isso. Então, isso é uma grande crítica para o uso dessas células nesse momento. O que se sabe é que ela funcionou bem em pacientes com H5N2, H5N3, H5N1, desculpa, esqueci qual da família do influenza, mas a gente teve bons resultados no estudo clínico fase 2 com célula-tronco mesenquimal em pacientes com comprometimento respiratório grave que melhoraram após o transplante de célula-tronco mesenquimal alogênica. Mas sobre o coronavírus, o novo coronavírus, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Inclusive, uma grande dúvida que a gente tinha é se as células-tronco mesenquimais são susceptíveis à infecção viral. E aquele primeiro estudo mostrou que aparentemente não. Mas ainda a gente não sabe também responder isso. A grande questão, gente, é que, diferente das outras doenças, nós estamos vivendo um momento gravíssimo. Então, assim, é muito difícil você começar a estudar isso in vitro, em pré-clínico, diante de uma mortalidade tão alta, né? Então, a gente está perdendo tantas vidas. Por isso que muitos países já conseguiram ir direto para o paciente, porque é um momento totalmente atípico, diferente de tudo que a gente já viveu até hoje, que normalmente para você usar uma célula-tronco mesenquimal para uma doença, você tem que passar por um processo de estudo, né? Primeiro modelo pré-clínico in vitro, depois animal e depois você chega no paciente. Mas você vê que hoje, pela primeira vez, eu nunca vi isso, 37 estudos registrados no Clinical Trials, todo mundo avaliando já essa célula no paciente, quer dizer, não dá muito tempo de a gente responder tanta pergunta no modelo in vitro, mas é importante, né? É muito importante. É só o caráter de urgência que pede que isso seja feito de forma mais rápida e efetiva, né? E acho que todos esses resultados também, eles acabam abrindo questões, né, que podem ser respondidas agora, né, com esses estudos pré-clínicos, né? Então, acho que já abre uma grande gama de perguntas que vão gerar, a partir de agora, né, muitos estudos pré-clínicos e clínicos também, né? Sim, exatamente. Ok. Mais alguma colocação, Carol? Que acaso perguntas, ao que parece, são finalizadas. Deixa eu ver se tem. Bom, é isso, agradeço a presença de todo mundo, as perguntas foram excelentes e fico à disposição também, quem quiser me escrever por e-mail, quiser falar comigo também, estou aberta também para a gente discutir alguma coisa, quiserem artigos também, eu posso disponibilizar depois para vocês, tá? Pode me escrever por e-mail, como que eu vou pedir para a Roberta, de repente pode encaminhar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser os artigos, quiser estudar um pouco mais, eu posso disponibilizar para vocês o material, tá bom? Então, acho que acho, não tenho certeza, foi ótima a palestra, foi ótimo nosso encontro aqui com todos vocês, as discussões foram super ricas, super enriquecedoras para a gente, acho que para todo mundo também, né? E, bom, muito obrigada
pela presença de todos, né? E esperamos que a gente espera que a gente possa se ver muito em breve, pessoalmente, né? E que possamos ter muitos outros encontros científicos, ok? Deixa eu ver se alguém está me escrevendo alguma coisa. A Roberta está colocando um aviso que a atividade está sendo gravada, né? E vai ser disponibilizada no canal de pesquisa do YouTube, ok? Muito obrigada, então, a todos e uma ótima noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada.